O título dessa mensagem é Gerando uma Voz Profética. Gerando uma Voz Profética. Quem pode abrir comigo no livro de Lucas, capítulo 1? Lucas 1. Evangelho que nos conta Lucas. Eu tenho certeza que hoje é um dia profético, amém, irmãos? Deus tem propósitos grandiosos contigo, com essa igreja. Capítulo 1, versículo 5 diz assim, gente. Existiu um homem no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. Das filhas de quem? O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente, e todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. E lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria. Ele vai casar com a Marilza, João Batista. E muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Agora você imagina comigo. Nós oramos por um propósito. E quando a oração, ela demora a ser respondida, quantos estão comigo aí? A chuva estava maravilhosa, não estava? Eu vou pedir a Deus para chover mais, irmão. Quanto mais chove, mais essa igreja enche. Eu já reparei que o pessoal que gosta de água, o pessoal aqui em Nova Iguaçu gosta de tomar banho. Quando está calor, o pessoal fica em casa tomando banho. Mas quando chove, o pessoal vem para a igreja para tomar banho. Amém? Glória a Deus. Agora olha só que tremendo. Quando uma oração, ela demora a ser respondida, há um desgaste em nós. Quem esteve aqui na quarta-feira, domingo passado, eu preguei sobre isso. E aí o nosso coração, ele fica desejoso de uma oração respondida rápida. Queremos orar agora e acontecer na mesma hora. Não é isso? E Deus pode fazer na mesma hora. Mas olha só, existem orações que você vai fazer que Deus vai responder no tempo certo. Deus vai direcionar e vai responder no momento certo, na hora certa. Só que o tempo de Deus não é o nosso. Mas quando Deus ele trabalha no nosso coração, ele trabalha na nossa mente, e eu me lanço, ou nós nos lançamos no relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus está tão gostoso, está tão maravilhoso, que você até esquece do pedido que você fez, você entrega na mão dele. Porque o mais gostoso não é o fruto do relacionamento, mas é o relacionamento em si. Está nos braços dele. Agora, imagina só quando você ora por algo, e Deus alinha o seu caráter, ele alinha a sua vida, alinha o seu caráter com o seu destino. O tempo de Deus, irmãos, é o tempo certo. Olha para o teu irmão e diga assim: o tempo de Deus é o tempo certo. Eu sempre digo o seguinte: Deus não tem pressa. Pressa é adjetivo de quem está atrasado. Deus não se atrasa. Deus tem o tempo certo.
O tempo de Deus é o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. O Cronos, o que marca o cronológico, a ordem cronológica, é o nosso relógio, é diferente do de Deus. Deus não vai submeter aos nossos caprichos, mas aquilo que Ele estabeleceu, a realidade que Ele estabeleceu antes da criação do mundo para mim. Mas quando eu começo a nutrir um relacionamento com Deus, por mais que a minha oração esteja demorando a ser respondida, o próprio Deus vai gerando no meu coração a paciência para esperar mais um pouco, porque enquanto eu espero, eu estou mantendo um relacionamento com Ele. Eu não estou esperando como qualquer homem espera alguma coisa vir pelo correio. Não, nada disso. E a Bíblia diz que esse homem estava orando por um filho. Agora ele já era idoso e a sua mulher era estéril. A Bíblia diz que a mulher dele era estéril. Entenda. Lucas, ele era um historiador. Lucas não era apóstolo. Lucas, ele não era 12 de Jesus. Lucas era um sírio. Lucas é o único escritor dos 40 escritores da Bíblia. O único que não é judeu é Lucas. E Lucas, ele vai até Jerusalém e ele começa a levantar a história, que ele era médico, ele largou sua profissão de médico para poder se dedicar a ser um historiador e caminhar com Paulo. E ele começa a anotar tudo. Você vai ver que Lucas, ele é muito meticuloso. Diferente de todos os outros apóstolos que viram milagre, coisas que os olhos deles contemplaram, Lucas, ele vai nas fontes. Lucas, ele vai dizer das 500 pessoas que viram Jesus subir aos céus, ele vai na casa das pessoas pesquisar, ele entrevista Maria, ele fala coisas que sobre Maria, que tu vê que Maria falou pessoalmente para ele. Não, os outros ficaram sabendo, mas ele foi lá e interrogou Maria, fala para mim. E ele escreveu. Quando ele vai falar do barco que Paulo vai entrar para ir para Roma, ele fala a velocidade do vento, ele fala o nome do vento, Euroquilhão. Ele fala tudo, ele fala a profundidade da água, ele fala o nome da ilha, ele fala tudo, gente. Ele é um historiador meticuloso. O livro de Atos dos Apóstolos, né, é muito bem detalhado. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos que foi escrito por ele é muito bem detalhado. Eu estou fazendo isso aqui como introdução, para vocês entenderem o que nós não podemos deixar passar os mínimos detalhes, que pode vir uma grande revelação de um mínimo detalhe. E quando esse Lucas revela algo aqui do caráter de João Batista, que nenhum apóstolo, nenhum dos 12, nenhum dos escritores revelam. Ele era marido de Isabel. E Isabel era da tribo de Levi. E isso já dá para conjecturar que Maria, que era prima de Isabel, também era da tribo de Levi. Então a promessa de o Messias ter vindo não era para Maria, era para José, porque José, que era da tribo de Judá. Mas Jesus não tem ligação nenhuma com José. A promessa é além da carne, a promessa é espiritual. Amém? Então, se alguém falar assim, Jesus, filho de Maria, não. Ele é mais filho da promessa de José do que de Maria. Ele foi gerado pelo ventre de Maria, mas ele nasceu pela promessa feita a José. José é da tribo de Judá. Agora, olha só que tremendo. E aí você vai ver que ele fala que Isabel, quase que eu botei o G na frente, que Isabel era descendente de Arão. Olha que tremendo, gente. Isso aqui, os outros evangelhos não mudam muita coisa. E se ele era descendente de Arão, João Batista, quando ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, João Batista era para ser o sumo sacerdote. Muda muita coisa ou não muda? Agora olha só que tremendo. Ele ora pedindo filho, e ele já é idoso, e a mulher dele, Isabel, também é idosa. Já deram uma nomenclatura para ela. Qual é a nomenclatura que deram? Estéril. Irmãos, entenda o seguinte, chamaram ela de estéril. Ela era estéril? A Bíblia, Lucas relata que ela é estéril. Claro, uma mulher que não engravida há mais de 50 anos, qual é o rótulo que vão dar para ela? Estéril. Agora, se Deus tinha propósito para ela ter um filho só, e o filho dela não estava no tempo de nascer, essa mulher é estéril só porque o filho não era tempo de o filho nascer? Então eu quero dizer que tem muitas pessoas que te deram rótulo por coisas que você não recebeu, que você ainda vai receber, e as pessoas estão te rotulando. Agora olha só que tremendo.
ele está desgastado, mas ele não, sabe o que me admira em Zacarias? Que mesmo o Didi não estava mais ali, ele continuou orando. Zacarias continuou ali intercedendo, continuou orando. Ele estava ali perseverando. Não recebeu o milagre, mas continuou indo para a igreja. Ele estava ali e ele foi sorteado para servir e queimar no altar do incenso. Enquanto ele queimou no altar de incenso, entrou no templo, os outros ficaram lá fora orando. Agora me diga uma coisa, quantas vezes esse homem não fez fez isso na vida dele? Irmãos, imagina que o teu maior sonho... Gente, entenda, quantos estão comigo? Aí atrás, todo mundo me ouvindo? O maior sonho de um homem é ter um filho, principalmente no contexto oriental, onde um homem poderia deixar sua herança. Então, imagina só, esse homem é sacerdote, e ele está pedindo a Deus um filho. Ele leu na Bíblia que Eli orou e Ana engravidou. Ele viu na Bíblia várias coisas. Imagina quantas orações esse homem não fez, quantos jejuns esse homem não fez. Ele pediu, Deus, eu quero um filho. Mas mesmo o fato da oração dele não ter sido respondida e ele andar envergonhado no meio da rua, sendo um sacerdote e a mulher sendo estéril, ele leu na Bíblia que Isaac botou a mão na barriga de Rebeca e Rebeca engravidou. Claro que ele não botou só a mão. Ele orou, mas depois ele foi para o Xaramanaia. Ninguém engravida só com oração. Tem gente que só quer orar, aí não engravida nunca. Aí ele pega, agora olha só. Vocês estão animados hoje, hein? Fico feliz com vocês, também amo vocês. Aí ele está ali. Se você está na igreja servindo todos os dias, não falta um culto, e Deus não responde a tua oração há 50 anos, você serviria com o mesmo ânimo? E ele está ali servindo, é o básico. O que eu tenho, eu não digo que eu tenho de sobra não, que eu tenho certo. Eu tenho... Meu Deus. Cadê a apóstola? Eu gosto de dar o maior milagre, não é a gente ter 5 filhos, o maior milagre é ficar bonita desse jeito, depois de ter 5 filhos. Uma salva de palmas pela vida da minha esposa aí, cara. Aí você diz assim, ó. Ah, eu tenho 5, o cara só queria ter 1. Agora o meu maior milagre é botar um Nike no pé de cada um deles. Mas, amém, filho é bênção. Glória a Deus. Eu vou lá no cinema, qualquer família gasta 50 reais, vai e volta. No meu é 300 conto para poder assistir uma sessão. Com a pipoca, com tudo. Fora o estacionamento. Mas a bênção do filho, amém? Tem gente que quer um e não tem. Agora imagina se uma pessoa estivesse orando a vida toda por algo. Talvez você, a oração deve estar orando há 20 anos pela conversão do teu marido. Talvez você esteja orando há 20 anos por uma cura. Ou há 30 anos por qualquer outro milagre que pessoas recebem aí todos os dias, que para as outras pessoas talvez nem seja um milagre, seja natural, mas para você é um milagre. E aí você está orando e está indo da célula. Está orando e está trabalhando, está dando a célula, está limpando a igreja, está servindo, e não vem o resultado da sua oração. Então o que me impressiona em Zacarias é o amor que ele tinha em servir a Deus. Quem entende isso? Que apesar das respostas não virem na proporção, no tempo que ele queria, ele tinha ânimo para estar ali, continuar servindo a Deus. Olha que chique. Qual outra igreja a gente tem um pedaço de bloco quebrado para servir água? Nenhum, irmão. Pode marcar, tirar uma foto aí. Então, imagina comigo, ele diz assim, eu vou lá, e ele vai, um anjo aparece para ele. Gente, olha só, pega essa chave aí. O melhor lugar é o lugar que Deus me colocou. Salomão disse que a palavra certa, na hora certa, é como maçã de ouro em salva de prata. Então você pode estar orando, pedindo a Deus um milagre muito tempo, mas se você não estiver no lugar certo, a provisão vai desencontrar contigo. Porque entenda o seguinte, meu amado, com você Deus fala, com a tua provisão Deus dá ordem.
Mas você precisa estar no lugar aonde Deus vai enviar a sua provisão, para você receber ela. O compromisso nos coloca na rota do nosso milagre. Quando a nossa fé vai embora, o compromisso que nós temos com Deus faz renovar a nossa fé. Eu não tenho mais fé porque eu orei e não aconteceu, parece que minha fé está indo embora. Mas eu tenho na minha consciência, como diz o apóstolo Paulo, um culto racional, vou oferecer um culto racional. Eu tenho na minha consciência que Deus existe, é galardoador daquele que busca, embora eu não tenha mais, estou sem fé, porque aquilo que eu tenho pedido não tenha acontecido, está me desgastando, eu vou pela consciência do que eu sei que Ele existe, e eu vou estar lá. Então, o compromisso que você tem com as coisas de Deus te coloca na rota daquilo que Deus vai te dar. Agora, olha só que tremendo. Ele continuou, virou um culto religioso, não virou? Irmãos, quando você faz algo só por obrigação, embora você tenha consciência de que aquele papel você tem que exercer, mas você vai... Poxa, hoje eu não estou afim de dar célula, confesso que eu estou passando um problema, uma luta aí, mas eu vou dar a célula, porque eu tenho um compromisso. E aí quando você chega ali, que tu bota o pé na célula, bota o louvor para tocar, tu começa a sentir a presença de Deus. E aí daqui a pouco tu começa a sentir a presença de Deus, tu começa a chorar, e Deus começa a renovar a tua fé. O compromisso que você tem renova a tua fé. Agora olha só que tremendo. Quando ele colocou o pé no santo lugar, que ele acendeu o altar de incenso, o incenso representa a oração. Quando ele acendeu o altar de incenso, o povo estava orando lá fora, um anjo apareceu para ele e ele ficou perplexo. Por quê? O que ele imaginava na mente dele? Que toda vez que ele entrava ali, ele entrava sozinho, que não tinha ninguém ali. O problema é quando nós perdemos o perceptual do espiritual. Quem está entendendo? Nós perdemos o perceptual do espiritual, do que nos cerca. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova que existe coisas que não se veem. Então eu tenho que estar ligado que Deus o tempo todo está comigo, que Deus está me vendo, que existe anjos me cercando. Então o anjo não aparece, o anjo não aparece no local, o anjo se torna visível a ele. Porque o anjo já estava ali, como todas as vezes que ele entrou. E aí o anjo se torna visível, ele aparece, e ele fica perplexo. O anjo diz, a tua mulher, o que o texto diz? Oração de muito tempo. A tua mulher, ela vai engravidar. E o nome do filho vai ser tal, tal, tal. E aí ele fica perplexo e ele não acredita. Entenda o seguinte, amado. Cuidado para você não servir a Deus já como um sistema religioso, já no automático, e não permitir Deus te surpreender. Quando o anjo veio com a resposta da oração de anos para ele, ele não acreditou. Sabe por quê? Ele já estava desgastado, ele só estava andando só no sistema religioso, pelo compromisso que ele colocou que ele ia submeter. Mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, por ele cumprir o compromisso dele, ele está lá e recebeu o milagre. Mas aí o anjo calou a boca dele, tocou, e é como se estivesse dizendo, olha, cara, como você não creu, você não vai ter direito de celebrar esse milagre. Esse milagre só está acontecendo não pela tua fé, mas pela minha promessa e minha fidelidade. Então você vai receber o milagre, mas você não vai poder celebrar ele. E o anjo foi e fechou a boca dele. Ficou quietinho durante 9 meses. A Bíblia diz que quando Maria entra na casa de Isabel, ela não sabia que Isabel estava grávida. Não tinha internet, não tinha nada. Isabel morava num lugar e Maria mora em outro. Maria engravidou do Espírito Santo e ela saiu dali para fugir de tantas coisas na sociedade. E ela vai passar um tempo na casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, ela está com 15 dias de grávida. E a Isabel já estava com 6 meses. João Batista era primo de Jesus e nasceu 6 meses, era 6 meses mais velho que Jesus. Era profético ele nascer primeiro que Jesus, porque ele é aquele que iria abrir o caminho. Então, por que, meu amado? Quem está comigo aí? Gálatas 4, versículo 4, diz o seguinte: quando chegou a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? O tempo estabelecido, o tempo certo. Quando chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para julgar aqueles
que estão debaixo da lei. No tempo certo. Jesus tinha um tempo certo de nascer, sim ou não? Então, se o propósito de vida de João era anunciar a vinda de Jesus, então João não poderia nascer enquanto o propósito dele não nascesse. Ou não viesse. Então não é que ela era estéril. É que não chegou o tempo de Jesus nascer. Não é que você é pobre. É que o seu propósito ainda Deus não colocou no teu coração. Na hora que Ele colocar, Ele te prospera para cumprir o teu propósito. Não é que você não tem unção de uma grande multiplicação. É porque você ainda não buscou em Deus a revelação do teu propósito. Porque na hora que Ele colocar no teu coração o teu propósito, toda a célula vai multiplicar. Isso você tem que buscar em oração. Quantos estão entendendo? Aleluia. Glória a Deus. E aí Maria chega, e quando ela chega, ela não toca a campainha. O que anuncia a vinda dela, ela é chegar, é Jesus no ventre, e João Batista já era. O primeiro batista que eu conheço mais pentecostal que tem é o João Batista. Ele já começa a girar no poder dentro da barriga ele já começa a girar lá na barriga, e Isabel já começa a ficar como? Cheia. A Bíblia diz que fica cheia do Espírito Santo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quem está comigo? Quando Jesus encontrou com João pela primeira vez, ele estava onde? Na barriga. Dentro d'água, diga, dentro d'água. Quando Jesus encontra com João a segunda vez, encontra onde? Não é que você não ouve Deus, é porque você não está no lugar do seu propósito. Quantos estão entendendo? Olha para o irmão e diga assim: quando o anjo aparece para João, para Zacarias, ele diz assim: Zacarias, essa criança que a tua mulher vai gerar, não tome vinho, não tome nada, nem para não entrar vinho no organismo dele, nem pelo cordão umbilical da tua esposa. Ele é totalmente separado do Senhor. Olha os alertas que dá. Aí uma pessoa um dia falou para mim assim: apóstolo, tem algum problema tomar uma biritinha? Cracuda? Pô, só o nome já é pecado, cara. Mazela, tem uma que é mazela, uma mulher que é... Qual é o nome dessa bebida mesmo? Esqueci o nome. Tá vendo? Meu Deus do céu, gente. Savassi é o nome de um lugar lá em Minas. É a Devassa, né? Olha o nome da bebida Devassa. Quem vai levar uma Devassa e um cracudo para dentro de casa? Aí, meu irmão, virou uma bagunça dentro de casa. Chegou entra na casa de casa, tem uma Devassa e um cracudo. Falta mais o quê? Falta o traficante para vender o negócio. Aí a pessoa fala assim: apóstolo, eu queria... pode tomar um negócio assim? Onde está na Bíblia que não pode? Eu vou te dizer uma coisa. Primeiramente, que vinho na Bíblia é ragaf. Ragaf é o suco de uva fermentado natural. Que ele tem um álcool, mas ele tem um álcool natural que se você beber muito, você vai embebedar. Mas tu tem que querer embebedar, irmão. Tem que beber de manhã até de tarde. Numa festa de aniversário, 4, 5 taças, tu não bebe, porque é um suco de uva natural, que é ao baixíssimo teor, amém, irmão? É esse que Jesus tomava, era um suco de uva natural, ragaf. Não era o vinho de hoje que é manipulado, que o cara taca álcool dentro dele. Viu a diferença? Mas mesmo assim, eu quero dizer para você, Sansão, quando o anjo anunciou a vinda de Sansão, libertador, disse: não toma vinho. Mesmo que tenha pouco álcool, mesmo esse pouquinho de álcool, não toma, porque o menino é separado. João Batista também. Tu já reparou que todo mundo que está para gerar um separado, Deus fala para não tomar suco de uva? Aí eu pego assim: vem cá, o seu ventre é para gerar profeta ou para gerar pinguço? Tu escolhe hoje. Todo homem separado não toca. Você quer ser separado ou tu quer estar no misturado? Viu a diferença? Quem está entendendo a diferença? Irmãos, quem é crente anda na rota contrária do mundo, não anda parecido, paralelo com o mundo.
Você pode ver todos os testemunhos de todos os caras que... você quer lá, você quer lá, você quer lá. Não dá 2 meses, cai. Você pode reparar. Aí você vê o outro lá, você quer lá... Aí tu olha, 4 meses, cai. Todo mundo que começa a flertar com o mundo, cai. Crente andar separado. Todo mundo tem que olhar e falar assim, aquele tem cara de crente, tem roupa de crente, tem jeito de crente, fala como crente, é crente. Quer ser igual a mim? Você vai ser crente. Eu não vou ser parecido contigo para te ganhar. Não vou, irmão. Crente é crente. A gente não pode negociar, essa é a nossa essência. Quem entende isso? As pessoas têm que desejar largar o estilo de vida dela para ser igual ao nosso. Sempre foi assim, sempre vai ser. Não é que a nossa igreja é uma igreja tradicional ou impõe um tradicionalismo, não. A gente tem que ser diferente. 2 Reis, capítulo 8. Agora olha só que tremendo. Quando você abre aí, para gerar uma voz profética, você tem que separar, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim, para gerar uma voz profética, você tem que separar. Irmãos, quanto tempo Zacarias orou? Quanto tempo Zacarias orou para gerar o seu filho? Para receber o milagre? Então, se está demorando você orar, está orando pelo teu pai, está orando pela tua mãe, está orando pelo teu marido, está demorando, você pode ficar tranquilo, tu vai gerar uma voz que clama no deserto. Kol Koré Bamidbar, a voz do que clama do deserto. Só calaram a voz dele quando decapitaram ele. Só calaram a voz dele quando tiraram a vida dele, porque ninguém calava a voz do homem que era tomado pelo temor de Deus e pelo arrependimento de Cristo. Então, se o diabo tentar fazer você murmurar, se o diabo tentar fazer você parar, se o diabo tentar fazer você te aniquilar, você fala, Satanás, o fato da minha oração não ter sido respondida, não significa que eu seja esse nome que você está querendo me dar. A minha vida está no controle do Senhor Jesus. E tudo que acontecer na minha vida vai acontecer no tempo determinado do Senhor para a minha vida. Eu estava vendo um testemunho do pastor Hugo, e ele disse assim, que ele tinha acabado de pregar numa conferência, ele estava muito suado, e a igreja não tinha ar-condicionado, e aí o pastor queria levar ele para almoçar fora. Ele falou, pastor, não quero ser indelicado, mas eu queria ir para o hotel. Ele era de longe, eu quero ir para o hotel, estou muito suado. E ele começou a ir para o hotel. Quando ele chegou no hotel, quando ele estava chegando no hotel, o Espírito Santo falou com ele, você não vai para o hotel, você vai para o CTI. Ele disse, pronto, eu nem nessa cidade não sou. Senhor, CTI, eu quero tomar um banho. Você não vai para o restaurante, nem vai para o hotel, você vai para o CTI. E ele disse que pegou e foi para o CTI da cidade, do hospital que tinha na cidade. Quando chegou na porta de segurança, falou assim, ó, Deus mandou vir aqui para entrar no CTI. O cara falou, você não pode entrar no CTI. E falou assim, cara, olha só, será que eu iria entrar no CTI? Queria entrar, olha que nem dessa cidade eu não sou, estou todo suado. Eu sou pastor, eu só vim aqui porque Deus falou. O cara falou assim, ó, vou te dar 15 minutos. Ele, 15 minutos é suficiente. Ele disse que quando entrou na CTI, uma mulher gritou assim, até que enfim, pastor, estava te esperando. Ele falou, então vamos embora, mulher. Ela estava num setor de risco, pessoa com câncer e tudo mais. Pode, então vamos embora, mulher. Ela disse, não, pastor, eu não vou embora, não. Vou embora, vou orar por você. Ser curado, Deus me trouxe aqui para orar por você, para você ir embora. Ela disse, não, pastor, eu já sei que eu vou morrer. Deus falou para mim que o Senhor viria aqui orar por mim para poder eu ir embora. Aí ele ficou assustado. Quando ele olhou para o lado da cama dela, viu um homem de branco enorme do lado da cama dela. Aí ele ficou olhando para aquele anjo. Ele disse que ficou olhando para o anjo. E ela disse, pastor, o senhor também está vendo um anjo?
Aí ele disse, estou. Então, pastor, ora logo, porque ele veio me buscar. Ele disse que ela orou, e quando ela acabou de orar, ele disse que ela morreu e viu um anjo, esse anjo levando ela para o céu. Quando você ouve, é uma voz profética e consegue ter ouvidos proféticos, nenhum direcionamento humano é o teu direcionamento. É aquilo que Deus determinou para você. Um homem chamou para almoçar. Ele quis ir para o hotel tomar banho. E Deus falou, você vai para o CTI. Aquele que quer nutrir relacionamento com Deus, ele não é dessa terra. Olha para o teu irmão e diga, você não é dessa terra. Você não é desse mundo. Apóstolo Paulo diz, nós somos cidadão do céu. Diz a história que tinha duas irmãs, bem velhinhas, irmã. Essa irmã não vigia, né? No cemitério, na beira da Brasil, no cemitério do Caju, escuro a beça. Ela está ali, as duas conversando, aí de repente passa um cara de moto, dois caras de moto, fala, passa o relógio. A irmã olhou para o outro e falou assim, passa, irmã, nós não somos desse mundo mesmo. O motoqueiro meteu o pé. Duas velhinhas na porta do cemitério, diz que não é desse mundo, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim, você não é desse mundo não. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Você não é desse mundo não, irmão. Aleluia! Deus é fiel e nós não somos mesmo não. Por isso, enquanto estivermos andando aqui, nós somos missionários de Deus. Apóstolo Paulo diz que nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. Sabe o que é o embaixador? O embaixador, o embaixador do Brasil está lá na Itália. Então tem um prédio lá, tem o consulado, o embaixador está ali, ninguém pode prender o brasileiro, o embaixador lá, tem que vir a Polícia Federal do Brasil para prender ele, porque ele é cidadão brasileiro em solo estrangeiro. A vida dele está debaixo do governo do Brasil, ele pode estar lá fora, se ele cometer um crime, ninguém toca nele, ele é embaixador do Brasil, tem que vir gente daqui do Brasil para prender, significa que nós somos aqui, só quem pode tocar da gente é o comando lá do céu. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Amém? Isso é muito tremendo. Significa, irmão, que se você é um embaixador de Deus, a tua casa é um consulado. Olha de lado assim, opa, embaixador. Qualquer hora eu vou tomar um café naquele consulado. Já que você mora tão no consulado, bem do lado. Amém? Agora olha só o que diz. 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. Quem achou, diga amém. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te, vai-te tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou fome, ao qual também virá a terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço, todas as coisas e obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ela ao rei como vivificaram um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara chamou o rei pela sua casa e pelas suas terras, clamou o rei pela sua casa e suas terras. Então disse a Geazi, ó meu rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou então. O rei lhe deu um eunuco, dizendo, faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Nós somos um povo, uma igreja que vai fluir na palavra profética, amém, irmãos? Entenda que a igreja é como se fosse uma cidade. E o profético é um rio que flui.
Existem pessoas que só querem viver o profético. São as pessoas do Cristo em casa. Elas não querem viver o evangelho, não querem estar na cidade. Elas só querem estar no rio. E outras que não querem o profético, não querem os rios. O rio emana para fora da cidade, sai da cidade e emana. Outras só querem ficar dentro da cidade, que é a igreja. A igreja aqui, ó, é a cidade. É o lugar que nós nos refugiamos, é o lugar que nós buscamos palavra, é o lugar que buscamos comunhão. E o fluir profético são as células, é o nosso trabalho, é o nosso cotidiano. Então tem que ter um equilíbrio. Você tem que morar na cidade e fluir no profético. Não ter só um. Amém? Então nós vamos ser uma igreja que nós vamos estar juntos, mas quando nós sairmos, a igreja, ela não é a igreja quando ela se ajunta, mas quando ela se dispersa. Nós somos a igreja não quando, vou repetir, não quando nos ajuntamos, mas quando nos dispersamos. Porque é no nosso trabalho, é na nossa faculdade, é no nosso serviço, é na sociedade, é jogando bola na rua, que nós somos a igreja e temos a oportunidade de mostrar o testemunho. Amém? Glória a Deus. Eliseu, ele diz para essa mulher, vocês conhecem a história, ela construiu um quarto na casa dela para Eliseu. Eliseu passa a morar ali e pergunta para Geazi, vai sondar essa mulher, o que ela tem necessidade? E aí vê que ela não tem um filho e ora, e o filho dela morre, vocês conhecem também a história, e Eliseu ora e a criança ressuscita. Olha só, nesse contexto agora, Eliseu diz para ela se levantar, ela e o marido dela, ela e todo mundo se levantar da casa dela e ir embora para outra cidade, porque Deus iria mandar uma crise financeira para aquele país de 7 anos, que era para ela se refugiar em outro lugar. E quando ela vai se refugiar, ela fica 7 anos na terra dos filisteus. Olha só o que é o direcionamento profético. Você pode escolher a terra que você quiser. Somente saia daqui e vá para outro lugar. E ela foi com seu filho. Quando ela estava voltando, acabando os 7 anos, o rei dali começa a se interessar pelo milagre. O rei dos filisteus começa a se interessar pelos milagres que Eliseu realizou pela mão de Deus na vida daquela mulher. E começa a querer abençoar ela pelos milagres que ela recebeu lá atrás. E por ter feito um quarto para o profeta. E o rei diz, além de essa mulher não ter morrido de fome, não ter passado necessidade, restituiu toda a sua terra, dinheiro, finanças, e a mulher voltou muito mais próspera. Entenda o seguinte, quem anda pelo mover profético, quem ouve a voz do seu pastor e acata um direcionamento profético, não tem como ir e não voltar mais próspero do que foi, irmão. Não tem, porque são pessoas que sabem acatar uma voz de autoridade. Tem pessoas que têm que saber fazer diferenciação, o que é uma voz natural, o que é uma voz do diabo e o que é uma voz profética. O homem natural não entende as coisas do espírito, mas o homem espiritual, ele entende, porque ele sabe discernir as coisas espirituais. E essa mulher, ela vai. Agora olha só que tremendo, ela construiu uma casa. O Elihá é o nome dos quartos que as pessoas faziam como honraria, quarto de honraria para profeta. E ela constrói um Elihá para Elias. Olha que para Eliseu, olha que tremendo. O quarto do profeta geralmente era o quarto principal no alto, que para entrar para a casa da mulher, ela tinha que passar por baixo do quarto do profeta. Entenda. Aquela mulher resolveu construir sua família atrelada com a voz profética. Ela queria um profeta perto dela. Ela sabia de tudo que Deus poderia fazer na vida dela, poderia fluir através da vida daquele homem. Ela teve um tato espiritual. Aquela mulher colocou um filtro na sua casa, porque qualquer pessoa que entrasse na sua casa tinha que passar primeiro pela casa do profeta. Irmãos, quando tu anda em obediência à voz do teu pastor, você coloca um filtro na sua casa. Sabe quantas pessoas entram na tua casa com olho grande, espírito maligno, doença, entra na tua casa todos os dias? O que te protege é o quarto de profeta que você tem na sua casa. Irmão, tem gente com espírito de destruição, você pode reparar. Tem gente que entra na tua casa meia hora, quando a pessoa sai, a televisão enguiça, um negócio dá ruim. Você pode reparar, alguma coisa acontece, uma luta financeira vem, uma notícia ruim vem, a pessoa vem carregada. O que vai blindar a tua mente é o quarto que você construiu. Apóstolo, vai construir um quarto lá para o Senhor, lá na minha casa? Não, irmãos. Só em você abrir uma cela, tu já construiu um quarto para o profeta.
Quando você obedece cada palavra que sai daqui do altar e começa a botar em prática, quando a pessoa fica, eu não quero anular a sua capacidade de pensar. Se Deus te deu um cérebro, quem sou eu para querer arrancar ele? Amém, irmãos? Se eu estivesse falando alguma coisa aqui incoerente com a palavra de Deus, você poderia questionar. Mas eu estou lendo a Bíblia e estou pregando a palavra para você. E as pessoas que não conseguem fluir no profético são as pessoas que estão olhando o que falta, elas não conseguem enxergar aquilo que pode dar de certo. E aí você começa a pegar cada palavra, sabe, anotar cada texto que o apóstolo está pregando, anota, são palavras, são chaves para mudar a tua vida. E aí você pega, você anota, tu não está ligado ao redor, o filho da Beltrana que está correndo, ou não tem salinha das crianças ainda, vai ter. Mas não, as coisas não ficam, eu fico focado naquilo que Deus está lançando sobre a minha vida é uma terra, e aquilo que vai mudar a minha vida. E quando você passa a obedecer à voz do teu pastor, você construiu um quarto para o seu pastor na sua casa. Qual, apóstolo? Quando você entra para dormir, a voz do seu pastor está ecoando no seu ouvido, o direcionamento que você tem que tomar. Aquele quarto era físico, mas hoje você pode construir sim um quarto de profeta na sua casa, quando você levar os ensinamentos que o teu pastor te deu para dentro da tua casa. Agora olha que tremendo, Eliseu disse, levanta, vai tu e tua família. Escute, Deus nunca vai mandar você fazer alguma coisa se Ele não colocar a tua família junto contigo. Porque Deus tem projeto para a família. Levanta e vai tu e tua família. Deus é fiel, é ou não é? Quantos querem fluir no profético? Ter um profeta perto é muito bom, irmão. Construir um Elihá é maravilhoso. Saber que você tem cobertura espiritual. Saber que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Nenhum pastor é mediador nosso a Deus. Mas saber que tem uma voz profética direcionando a sua vida, orando por você, isso é magnífico. Isso é magnífico. Porque a oração vale muito em seus efeitos. Quantos querem entender isso? Quantos querem entrar no mover profético? Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho o costume, irmãos, de anotar o esboço, mas eu acabo gravando tudo na minha mente. Deus me deu um cérebro muito bom. A cabeça também facilita, né? O cerebelo bem grande, expansivo. E aí eu acabo pregando em cima do que está aqui, e aí eu me perco no esboço, porque eu falei já 300 coisas que estavam no esboço. Amém? No final o esboço serviu para muita coisa, não. Agora olha só que tremendo. No tempo de Jesus, existiam dois sumos sacerdotes. Nunca existiu dois sumos sacerdotes. Tinha Caifás e Anás. Incrível, né? Um era sogro e outro genro. Nossa, que interessante, né? Dois sumos sacerdotes. Era muito mais cargo político. Os sumos sacerdotes que estavam no tempo de Jesus não eram para estar lá. O rei Herodes, quando a Bíblia fala de João Batista, é tão tremendo, porque vai anunciar o João Batista e fala assim, ó, nos tempos de de Herodes, gente, Deus é inteligentíssimo, Ele é o autor de toda a sabedoria, amém? Por que ele faz questão de colocar no tempo de Herodes? Porque um fato histórico, ele é conjecturado. Se alguém escreve uma história e menciona César, Júlio César, Marco Aurélio, alguém que era daquela época, você pode reparar que alguns dos apóstolos digam assim, ó, no tempo que Pôncio Pilatos era prefeito, vamos dizer assim, ou era um estadista em Israel, menciona um cargo político para trazer veracidade do fato. Aconteceu nesse tempo. Pergunta às pessoas que moraram nessa época. E ainda mais coisas que iriam acontecer há 300 anos, 400 anos na frente. Pessoas que iam ler 2000 anos. Então alguém poderia até esquecer, entre aspas, de Jesus, mas de Pôncio Pilatos, um cara que trabalhava para Roma, provavelmente não. Então Deus deu sabedoria de os caras colocarem a data, colocar o nome de pessoas proeminentes na época. É muito interessante você ler a Bíblia com esse olhar. Amém, irmão? É muito interessante. E aí fala assim, ó, no tempo de Herodes, existia um homem chamado Zacarias, que ele era da linhagem de Abias, cuja esposa era da linhagem de Arão.
E ele menciona todas essas questões para fazer o marco. Olha só que tremendo. Por que ele relata isso? Porque Herodes não era judeu. Então nós tínhamos ali cargo político, 2 sacerdotes comprados por Roma, que não eram os sumos sacerdotes de verdade. Nós tínhamos ali um Herodes que não era judeu, ele era edumeu. Vocês lembram quando Deus deu uma promessa para Isaac e disse: Isaac, na tua barriga tem 2 crianças. O menor será maior do que o maior. O mais novo será maior do que o mais velho. Quem é o menor? Jacó. Não é isso? Que nasceu por último. E quem é Jacó? Israel. E quem é a descendência de Esaú? Os edomeus. Então, os judeus não suportavam, amado, ver Herodes no poder. Por isso existiam os herodianos, era um grupo que queriam derrubar Herodes. Existiam também os zelotes, era um grupo que queria derrubar os romanos, né? Então existiam esses grupos, essas seitas ali. Herodes era edumeu, ele não era para estar ali, não era judeu, porque Esaú não pode governar sobre Jacó. Agora olha só que tremendo, o sumo sacerdote de Deus, o que era para ser o sumo sacerdote, João Batista, Deus manda para o deserto. Sabe por quê? Porque o templo já tinha se corrompido. Ele era a pessoa certa no lugar errado. Ele era para estar no templo, não era? Mas Deus mandou ele para o deserto. Sabe por quê? É como se Deus tivesse falado: esse sistema religioso aí, essa podridão aí, eu vou pegar os meus separados e vou levar para o deserto. É melhor ir no deserto do que se corrompendo no meio de vocês. Kol, Coré, Bamidbar, a voz do que clama no deserto. E as pessoas iam até o deserto e a congregação passou a ser no meio do deserto. No Rio de Jordão era o púlpito. E as pessoas já aceitavam, se arrependiam e já se batizavam. E os religiosos vinham até ele dizendo: por que tu batiza com água? Tu não é Elias, tu não é o Messias, tu não é ninguém. E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu quero finalizar aqui, o Ministério de Louvor pode subir. Vai dar tempo até de vocês verem o Jaguinho do Fantástico vendo o Vasco lá para trás assim, ó. Aqui, ó. Pelo que eu estou vendo aqui, são 8h20 ainda. Escuta. Vai sair na gravação, Jefferson, já era. Qual o nome daquela delegacia que tem ali na posse? Pode lá, vai lá, faz o B.O. lá. Escuta. Entenda o seguinte. Elias tinha vindo de uma batalha, tinha ou não tinha? Ele guerreou espiritualmente, uma batalha espiritual. Porque os 800 profetas de Baal e de Acera, ali 850, não era só físico não, era uma batalha espiritual, ele estava num peso espiritual, numa montanha, uma pressão espiritual muito grande. E ali ele ora, irmãos, e cai fogo do céu. Quando cai fogo do céu, tinha 3 anos e meio que não chovia. E nesses 3 anos e meio que não chovia, tu é vascaíno, cuidado para não cair aí. Tinha 3 anos e meio que não chovia. E ele está ali enfrentando uma guerra, porque através de uma guerra tem uma bênção. Olha para o teu irmão, diga: sempre depois de uma guerra tem uma bênção. Irmão, tu está enfrentando luta? Se você está enfrentando luta, a Bíblia diz que eu tenho que agradecer a Deus se eu enfrentar luta. Sabe por quê? Porque quando eu enfrento uma guerra, que eu venço uma guerra, eu fico com as armaduras dos meus oponentes, eu fico com as armas dele, com o ouro dele, com os animais dele. Ou seja, ninguém que sai de uma guerra sai do mesmo jeito, sai muito mais fortificado, com mais armaduras, com despojo e sai mais rico, mais próspero. Então, se você está enfrentando uma guerra, irmão, tem gente que está falando assim: então eu vou ficar milionário, após, porque a guerra é grande. Sim, então, irmão, vai. Vai sim, amém? Eu profetizo.
Em nome de Jesus, mas eu quero dizer uma coisa para você. Elias, olha o que Elias fez, uma voz profética, diga uma voz profética. Quem tem voz profética, também tem que ter ouvido profético para ouvir. Quando ele orou, caiu fogo, acabaram com os profetas de Baal, ele manda Geazi, o seu moço, o outro moço que tinha substituído, eu não sei se é antes ou depois da lepra de Geazi essa passagem, mas ele vai, sobe. O que você vê? O que você vê, Ney? Eu vejo uma pequena nuvem. O que o Ney está vendo, Betânia? Ele vê uma pequena nuvem. Ó, o apóstolo falou, Ney, não canta essa música para não chover. Mas, ó, vai chover? Só benção. Não vai chover? Chuva de verdade, não. E aí, o que tu tá vendo, Ney? Eu vejo uma pequena... 7 vezes. 7 vezes. Tu vê uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão do homem, mas calma aí, eu enfrentei essa guerra para chover. Eu até semeei água. Eu enfrentei essa guerra para chover. O que tu vê, Ney? O apóstolo. Eu vejo uma pequena nuvem. Elias diz assim: então fala para o rei Acabe correr, porque eu já ouço os barulhos das águas. Quem pode dar uma salva para o Senhor Jesus? Eu já ouço o barulho das águas. Sabe, irmão, depois de você enfrentar uma grande guerra, alguém vai olhar e vai dizer assim: ah, só tem um negocinho. Você não, um negocinho não, irmão, não enfrentei essa guerra toda para cair 2 pingos de água, não. Eu enfrentei essa guerra para cair um aguaceiro. E sabe o que é o melhor? Que quando ele foi correndo, mandou Acabe na frente. Deus deu uma unção numa velocidade, irmão, que ele ultrapassou Acabe e passou correndo pela carruagem de Acabe. Irmãos, Deus nunca vai te dar uma unção para andar mais devagar do que o seu propósito.